povo! Tudo bom? Prontos para mais uma aula? Biologia, professora Simone Santana. Euzinha, vamos lá? E a aula de hoje pode ser diferente, é importante. Carboidratos. Biologia, aula 4. Carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Os carboidratos são os açúcares ou glicídios, também chamados de hidratos de carbono, certo? Porque na sua composição tem bastante carbono, hidrogênio e oxigênio. E você vai verificar que vai estar presente na sua alimentação do dia. Vamos lá? Carboidratos. Rico em glicídio, que também é considerado açúcar. Mesma coisa, beleza? Olha que delícia são os carboidratos e a importância que é para nossa força, energia. Então, galera, olha só, glicídios. Glicídios são hidratos de carbono, né? Ou carboidratos, ou açúcares, todos são glicídios. E eles são classificados em 3: monossacarídeos, disacarídeos, também vocês vão encontrar oligosacarídeos e polissacarídeos. Olha só, observem aí qual é a diferença. Ó, monossacarídeo, quando eu tenho um sacarídeo, na verdade eu tenho aí, por exemplo, de monossacarídeo, glicose, frutose e galactose. A glicose vem de frutas, né? Cereais, de verduras, do mel. A frutose das frutas, galactose do leite. Quando eu junto dois monossacarídeos, uma frutose com uma glicose, então eu vou ter um disacarídeo, porque eu juntei dois monossacarídeos. São os exemplos que eu tenho aí abaixo. Ó. Uma glicose mais frutose, eu tenho uma sacarose. Uma glicose com a galactose, eu tenho uma lactose. E uma glicose com outra glicose, eu vou ter uma maltose. Mas não é só isso, tá? Os carboidratos, eles são elementos químicos, né? Então, ele tem uma função estrutural também. Aí é que nós estamos demonstrando de duas formas que ele pode aparecer quimicamente falando. De forma linear, né? Aí quando ele se expande, e também de forma cíclica, quando ele aparece aí desse formato diferenciado. Observe aí alguns exemplos de monossacarídeos, porque a partir dos monos a gente vai ter os di e os polissacarídeos, beleza? Que a gente nem falou dos polissacarídeos ainda, que são importantíssimos. Então, ó, pentose, observe que ele tem 5 carbonos. Ribofuranose, desoxirribose, são pentoses. Aí nós temos a glicose, a frutose e a galactose, que são hexoses, porque tem 6 carbonos. Pentose, 5 carbonos na sua cadeia e hexose, 6 carbonos. Isso foi o caso dos monossacarídeos, né? Mas aí eles vão formar os disacarídeos, ou seja, eu preciso de 2 mono para ter um disacarídeo. Só que é o seguinte, para eles se unirem, na verdade, observe aí, ó, que eu tenho o OH, né, nos dois lados. Quando eles se unem, eles liberam uma molécula de água e se unem através de um oxigênio. Isso chama-se hidrólise, tá? A hidrólise, na verdade, é quando envolve uma quebra de molécula por ação da água. Então, a água que fez com que essa molécula se quebrasse. E os polissacarídeos, né? Aí tem um exemplo de uma quitina. A quitina, na verdade, ela reveste principalmente os esqueletos, os exoesqueletos, aqueles esqueletos que ficam do lado de fora, que é o caso dos artrópodes, né? O caranguejo, por exemplo. Pois é, galera, mas os polissacarídeos, eles, na verdade, eles são uma grande reserva de energia. Pensa, se com a glicose, com a galactose, com a frutose nós temos energia, imagina com polissacarídeo, que eu vou ter várias glicoses, várias frutoses, várias galactoses. Lembrando, observe, que eles estão ligados pela molécula da água, né? Pela liberação da molécula da água, igual aconteceu lá nos disacarídeos. Então, são polímeros, né? Vários polímeros que vão ser ligados entre si graças à hidrólise. Além da quitina, nós temos como exemplo o amido, o glicogênio,
a celulose, são exemplos de polissacarídeos. Então, olha o resumão aí. Carboidratos são açúcares ou glicídios. São divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são exemplos de glicose, frutose, galactose. Tem um açúcar. Os disacarídeos é quando você une 2 monossacarídeos, que aí você pode ter uma sacarose, uma maltose ou uma lactose, ok? E o polissacarídeo é quando você tem diversos monossacarídeos, que aí você vai ter um acúmulo de energia, que é o exemplo do amido, da quitina, do glicogênio, da celulose. Esse é o resumão dos carboidratos. Galera, é muito importante você acrescentar alimentos com fontes de carboidrato no seu dia a dia. Cereais e grão, tipo trigo, milho, arroz. E automaticamente, o que ele vai fazer? Os bolos, os biscoitos, os pães. Tubérculos, como batata, mandioca e seus doces, né? Frutas e açúcares, que podemos nos alimentar dos doces, do próprio mel, né? Além de, por exemplo, quando você come chocolate, também é carboidrato, beleza? Então, por enquanto é só. Na próxima aula falaremos um pouquinho sobre esse chocolate que falamos aí, porque ele não é só carboidrato, ele não é só açúcar, ele também é feito de gordura. Então vamos falar de lipídios. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí. Valeu!